Eu queria dar bom dia a todos, a todas, a todos. Uma alegria estar aqui, abrindo os trabalhos desse que é a terceira mesa na série Diálogos, na 46ª, no 46º Encontro Anual da Ampox. Eu tenho a alegria de conversar aqui com o professor Antônio Sérgio Alfredo Guimarães e com o professor Jean-Fred Schoop, que vai nos falar também sobre o seu novo livro, Race et Histoire dans la Société Occidentale. Eu vou apresentar os nossos dois palestrantes e depois a nossa dinâmica será assim, Jean-Fred fala 10, 15 minutos, Antônio Sérgio também, como quiserem, e depois nós vamos fazer uma conversa, né? O nome da nossa sessão é justamente Raça, Racismo e História, temas que os nossos palestrantes aqui têm cátedra e todo tipo de titulação a respeito. Eu começo apresentando o professor Jean-Fred Schoop, que é professor da École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris. Ele é também pesquisador do mundo, Le Monde Americano, o mundo americano, da EHESS Centre. Ele foi professor visitante numa série de universidades, falo de algumas apenas, Yale, Oxford, Christ Church, Meiji University em Tóquio, Michigan University, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele já deu aula também nos Estados Unidos. Enfim, é um professor que circula e tem uma produção muito, muito impressionante na área de raça e de racismo, né? Vou citar apenas alguns livros: Pour une histoire politique de la race, por uma história política da raça, que está para ser publicada pela editora Tinta da China, por aqui. L'île aux Mariés, les Açores entre deux empires. Também Faire des Sciences Sociales comparées, de Fortress au Musée, Orinoco, Prince et Esclave. Enfim, uma produção das mais importantes. E, como eu disse, hoje ele vai conversar sobre o seu livro Raça e História na Sociedade Ocidental. Bom, vou aproveitar para apresentar também o professor Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, que tem a sua graduação, seu mestrado em Ciências Sociais na Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e doutorado em Sociologia pela Universidade de Wisconsin, em Madison. Ele é professor titular sênior do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, pesquisador do CNPq, 1A, life member do Clare Hall, Cambridge, e ele atua como professor pesquisador no SEBRAP. Ele também foi membro do Conselho Executivo da Latin American Society, Tinker Visiting Professor da Universidade de Chicago, titular da Cátedra Simão Bolívar na Universidade de Cambridge, da Chaire Brésilienne de Sciences Sociales, Sérgio Buarque de Holanda, da Fondation Maison des Sciences de l'Homme, em Paris, Visiting Fellow numa série de universidades, né? Na Universidade de Illinois, na Freie Universität em Berlim, Princeton University, Oxford University, University of California, Los Angeles, École des Hautes Études, enfim, um monte de... Temos aqui dois professores exatamente da área. O Antônio Sérgio tem uma série de livros, eu vou destacar Modernismos Negros, a Formação Racial Brasileira, 1930-1970, Raça e Antirracismos, Classes, Raças e Democracia. Todos livros fundamentais na discussão sobre a assim chamada questão racial no Brasil. Então, muito bom dia, Jean-Fred. Para você é boa tarde, mas muito bom dia aqui no Brasil. Muito bom dia, Antônio Sérgio. Enfim, vou passar a palavra para o professor Jean-Fred. Muito obrigada. Muito obrigado, Lili, por a generosa apresentação e muito obrigado, Antônio Sérgio, por convidar-me nessa conversa no 46 encontro da Ampox. Tenho realmente uma grande alegria em participar nessa palestra. De fato, eu publiquei no ano 2021 com a minha colega Silvia Sebastiani
este livro, Raça e Histoire dans les sociétés occidentales, século XV, século XVIII. Devo dizer, é um livro pensado e escrito entre duas pessoas com especialidades complementares, ou seja, que o meu campo de pesquisa é fundamentalmente as sociedades ibéricas, peninsulares e americanas, do lado espanhol como do lado português, sobretudo na época moderna, séculos XVI, XVII em particular, mentre que a Sílvia é uma grande historiadora do iluminismo britânico, e em particular escocês, e em geral do iluminismo europeu, ou seja, que as nossas especialidades eram suficientemente complementares para podermos pensar em ter uma pesquisa abrangente, diversos campos de conhecimento histórico à volta da questão da raça, com várias ideias fundamentais. Digamos que as duas ideias, ou três ideias fundamentais, é que para entender os processos de racialização não é necessário pretender ser guiados pelo uso quase como fetiche da palavra raça ou da palavra racismo. O que nos interessa são os processos sociais pelos quais as qualidades morais e sociais das pessoas e dos grupos são pressupostos ser transmitidos de geração em geração através de processos sociais complexos, onde o corpo, de alguma maneira, fisicamente ou simbolicamente, tem um papel relevante. Isto era a definição fundamental. E com esta definição, nós pretendemos identificar processos de racialização nas sociedades europeias e nas colônias criadas pela expansão europeia, desde o início da época moderna, por não dizer desde o final da Idade Média, num contexto historiográfico onde aquela ideia não é compartilhada, eu diria, pela maioria dos historiadores e historiadoras do período colonial e do período do antigo regime para a Europa, posto que a ideia que domina o campo historiográfico é que a raça, como instrumento político, emerge fundamentalmente com o iluminismo ou, sobretudo, com o período identificado com, digamos, a difusão das ideias de Darwin, o final da Guerra Civil Americana, as leis Jim Crow nos estados do sul dos Estados Unidos, e depois o fascismo, a eugenésia, o fascismo e o apartheid. A nossa ideia era demonstrar que a qualificação racial e a categorização racial, a segregação racial, são recursos políticos disponíveis desde períodos muito anteriores, tanto nas sociedades europeias quanto nas sociedades coloniais. O título do livro diz Raça e História nas Sociedades Ocidentais. Esta restrição geográfica, ou seja, a Europa Ocidental e as suas colônias, não significa de nenhuma maneira que nós pretendamos que o racismo seja uma exclusividade do mundo europeu. Pelo contrário, nós pensamos que existem manifestações de processos de racialização em muitos outros contextos histórico-geográficos, na Ásia, na África, na América pré-colombina, etc., etc., mas nós somos especialistas nas sociedades ocidentais, não somos capazes de falarem como os global historians da China, ou da Índia, ou da Pérsia, ou da África Bantu, sem saberem as línguas vernáculas daquelas realidades sociais, como também não falamos da sociedade pré-colombina do México ou
dos Andes, precisamente porque não somos locutores do náhuatl, do aimara ou do quechua, e, por conseguinte, a nossa limitação é uma forma de modestia científica num contexto onde os historiadores acreditam serem capazes de falar de forma pertinente de mundos que, com os quais não têm nenhuma relação vernacular. Isto seria a primeira ideia. A segunda ideia que nós temos, nós tínhamos no nosso, na nossa forma de fazer história, é a convicção que, a diferença dos antropólogos ou dos sociólogos, como a Lili, como o António Sérgio, nós apenas trabalhamos no reino dos mortos. Quer dizer que nós não temos acesso verbal com as pessoas do passado. E a consequência dessa situação é a seguinte: nós consideramos que todas as manifestações escritas ou figurativas que nós temos do passado têm que ser incluídas na pesquisa. Ou seja, o arquivo, sem arquivo não se pode fazer nada, com arquivo só também não, porque são, digamos, os traços do passado são divisos em 3 grupos: os arquivos dos procedimentos, os textos da doutrina que faz sentido daqueles procedimentos, teologia, direito, medicina, etc., e a literatura. Porque uma parte enorme do vocabulário, do léxico, dos conceitos que circulavam nas sociedades antigas não estão presentes nos arquivos, porque os arquivos são fundamentalmente formulários. Portanto, a nossa ideia é usar, visitar, analisar todos os tipos de textos do passado, sem privilégio particular por nenhum deles. E a partir de lá, o nosso trabalho, e vou acabar com aqueles elementos de informação, o nosso trabalho está dividido em, fundamentalmente, digamos, 6 capítulos e 5 temáticas. A primeira temática é o fenômeno de definição do privilégio aristocrático como a manifestação matriz do fenômeno racial, ou seja, da convicção de que os caracteres sociais se transmitem por via de geração. O segundo capítulo tem a ver com a larguíssima duração do odeio antijudaico nas sociedades cristãs e os seus efeitos da transformação do antijudaísmo em antissemitismo, em particular no caso das sociedades ibéricas. Não posso aqui desenvolver aquela ideia, mas talvez na discussão. O nosso terceiro capítulo é sobre o processo de racialização nas situações coloniais provocadas pela expansão europeia a partir do século XVI. O quarto capítulo é sobre a questão da negrofobia em relação íntima e estreita com o desenvolvimento do comércio dos escravos no Atlântico a partir do século XVI também. E, finalmente, 2 capítulos, que são os capítulos da colega amiga Silvia Sebastiani, sobre o debate historiográfico sobre e em contra do iluminismo no período pós-1945, e um capítulo sobre, digamos, a ambivalência fundamental dos atores filósofos, entre aspas, do século do iluminismo em relação com a questão racial. Digo ambivalência, quer dizer elementos de crítica dos prejuízos raciais e das práticas raciais e elementos de justificação dos mesmos no iluminismo, com todas as suas contradições. Isto é o que queria dizer para apresentar o livro, e agora é o Sérgio a falar. Bom, então eu convido aqui o professor Antônio Sérgio Guimarães, e já agradecendo também a presença aqui comigo. Boa tarde a todos, bom dia. Eu não sei quando vai ao ar, né, se vai ser pela manhã ou pela tarde, então bom dia e boa tarde. Mas eu queria, antes de mais nada, agradecer ao convite da Unbox e dizer da minha
da minha satisfação de estar com o Jean-Frédéric Choube e a Lilia Schwartz aqui, que são duas referências nos estudos de racismo nas sociedades latino-americanas, na sociedade brasileira em particular, no caso da Lilia, e dizer que realmente a Unboxing ganha muito trazendo, reverberando o lançamento do livro do Jean-Frédéric Choube, da Silvia Sebastiani, porque eu considero que seja um dos livros mais completos sobre a história da raça na sociedade europeia ocidental. A gente, como o Jean-Fred já tinha notado, a gente tem no Brasil uma preocupação que é também parecida com os historiadores que estudam o período colonial e o período, principalmente, do Primeiro Império, né? Em que várias formas de racialização ocorrem, mas sem que... guardando uma diferenças fundamentais com o período do pós-abolição. Né? Eu acho que o livro do Jean-Fred e da Silvia Sebastiani trazem uma perspectiva de longa duração para a gente pensar o modo como a raça como uma noção contemporânea, como ela é gestada, como ela foi gestada. Né? Eu acho que não vale a pena fazer o debate se vamos guardar ou não a palavra raça, o termo raça, para o período pós-abolição e não empregá-lo antes, porque, de certo modo, como eles demonstram, algumas das características presentes na racialização hoje, certo? Já faziam parte de uma tradição na sociedade europeia e, portanto, situar o conceito de raça como um processo, dentro de um processo social e político de dominação, é realmente o mais adequado. Né? Isso, na verdade, não significa uma simplificação, pelo contrário. Eu acho que torna mais complexo a nossa tarefa. Né? Porque, por exemplo, esse discurso político de dominação e de superioridade, ele está presente em diversos discursos políticos de diversas épocas. Certo? Por exemplo, a superioridade dos povos conquistadores. Né? A superioridade das linhagens nobres. Né? O direito a privilégios sociais e políticos. A transmissão geracional de características morais e intelectuais. Todos esses são discursos políticos em que a gente pode sentir a atuação daquilo que a gente passou a chamar raça. Né? No entanto, e aí é nisso que eu queria ouvir mais o Jean-Fred, fica muito claro também no livro que esses discursos estão, de certo modo, sustentados por, digamos assim, discursos maiores, lógicas discursivas um pouco maiores, que têm como formas de fundamentação, seja o sagrado, certo? Está muito ligado à ideia do sagrado, e só na idade contemporânea, depois do iluminismo, como fica muito claro no livro, certo? É que essa ideia de natureza humana passa a ser muda, certo? E a ciência moderna dá toda uma base para se pensar a natureza de uma maneira diferente.
partir do ponto de que nós, humanos, somos animais, né? E temos parentes animais, e que, portanto, existe uma cadeia de animalidade, certo? Quer dizer, todos esse fato, aliás, como vocês reconhecem na conclusão, certo? Muda, de certo modo, radicalmente a maneira como esses processos de racialização vão funcionar, inclusive em suas consequências, nas suas piores consequências. Tá certo? Toda a ideia de domínio sobre a natureza, certo? E domínio sobre os outros animais, certo? E o direito que esse animal maior, né? Civilizado, europeu, racional, certo? Se dá o direito de fazer com os outros animais que ele não considera tão racionais quanto a si mesmo, tá? Só essa ideia muda completamente a maneira como o racismo atua. Tá? No entanto, seria incompreensível, eu acho, sem ler o Jean-Fred primeiro do livro que vai sair agora, proximamente em português, e esse livro, que o processo de um antissemitismo, certo? Nutrido na Alta Idade Média, cria uma ideia de raça como origem, certo? Que seria inexplicável, sem que a gente conhecesse essa história, certo? Ainda que, digamos assim, a justificativa desse antissemitismo não seja da mesma natureza do antissemitismo que surge com o fascismo, né? Já com essa ideia de raça plenamente desenvolvida, tá? De qualquer maneira, eles são, digamos assim, eles trazem pela hereditariedade, pela transmissão geracional, eles trazem qualidades de inferioridade, certo? De dissimulação, de serem desleais, certo? Então, a gente não conseguiria explicar realmente um sistema racial que marca não pelas marcas fisionômicas, mas pela origem, né? Se a gente não se remetesse a esse tempo. Então, esse recuo no tempo, eu acho que digamos assim, desvendar todo um outro universo para a gente pensar o presente. Tá? Então, por isso que eu digo que se de um ponto de vista eu mantenho certas posturas tradicionalistas, no sentido de dizer que a raça, depois na idade contemporânea, certo? Depois da ciência moderna, ela tem especificidades que a tornam realmente muito mais desastrosas do que simplesmente, certo? A estigmatização é muito pior, certo? Se a gente for pensar no Humberto Elias, nos movimentos de carisma e de estigmatização, certo? Os discursos de nobreza, certo? E até mesmo os discursos de pureza de sangue são movimentos de carisma que não têm consequências estigmatizantes tão desastrosas quando você pensa o ser humano como um animal inferior, sem todas as capacidades de raciocínio, de todas as habilidades plenamente desenvolvidas. Essa concepção é que é a mais desastrosa de todas. Por isso, como todos os racismos têm uma história, né? Então, não sei, Jean-Fred, se você está percebendo onde eu quero chegar, certo? Eu acho que você descortina um universo fantástico, na medida em que você não se prende à palavra raça e vai buscar realmente os processos políticos e sociais de dominação, certo? E as formas de carisma, certo? Mas, ao mesmo tempo... E eu acho que você não faz isso, não, porque chega na conclusão, você reconhece que realmente tem toda uma outra história a contar que provavelmente você mesmo vai contar, né? Mais tarde. Então, minhas palavras iniciais são essas. Se eu quisesse futucar um pouco mais,
eu diria o seguinte, vocês fogem da ideia de que raça não pode ser um conceito analítico, mas muito pensando na filosofia, certo? Mas eu acho que na sociologia e na antropologia a gente segue muito Weber e as lições de Weber, certo? Que a ação social humana é subjetivamente pensada, etc. Então, quando eu digo que raça, de certo modo, é um conceito analítico, eu estou dizendo simplesmente que, às vezes, ela não está presente, a palavra, certo? Nem mesmo num discurso, certo? Mas você não entende a ação subjetivamente, ação social subjetivamente pensada, sem a ideia de raça. Daí eu dizer que é um conceito analítico na sociologia, certo? Então, é apenas isso, porque somente para não criar os ruídos, né? Mas eu acho que vocês também usam exatamente isso, porque quando vocês vão buscar na nobreza, certo? Essa ideia de raça, vocês estão falando justamente isso, dessa mobilização de um carisma de superioridade que é transmitido, né? E que está presente na forma de relação pessoal, das interações pessoais, desculpe. Bom, é isso, minhas primeiras considerações. Eu digo que seu livro realmente, o livro de vocês, né? Seu livro e da Silvia, porque a Silvia faz um trabalho de análise do iluminismo que é fantástico, né? E é algo realmente que é muito necessário hoje, né? Porque hoje se tem a ideia de se considerar todo o eurocentrismo, né? Como vindo de Descartes e da filosofia, certo? E a decolonização do mundo passaria pela negação do iluminismo e de Descartes, etc. Então, ela põe os pontos nos is, mostra como é um terreno totalmente, digamos assim, contraditório, um terreno ele próprio político, né? De luta entre ideias de igualdade e justamente reconhecimentos de desigualdades. Muito bem. Eu tenho umas questões para Jean-Fred também, mas vou deixar Jean-Fred primeiro reagir aos excelentes comentários do Antônio Sérgio Magno. Ok, muito obrigado, Antônio Sérgio. Queria reagir sobre dois pontos. Sobre o último ponto que me faz sorrir um pouco, que é a ideia da emancipação da nossa modernidade através da repulsa do iluminismo, dizer isso é esquecer o facto que o iluminismo foi recusado de uma forma radical a partir do início do século XIX, por um movimento que poderíamos qualificar como romântica reacionária. Quer dizer, o iluminismo foi já absolutamente, radicalmente criticado em nome das identidades nacionais, do sentimento, das identidades, da sentimentalidade, todas aquelas coisas que foram fontes de politização de um género completamente diferente, mas é uma coisa completamente europeia, eurocêntrica. A crítica do iluminismo é fundamentalmente eurocêntrica e é muito antiga, é uma coisa, não é para nada uma novidade, é uma repetição constante desde o século XIX de a minha identidade local, a minha sentimentalidade vale mais que aquelas equações abstratas e frias do iluminismo, etc. É uma velhíssima história e faz-me rir que algumas pessoas hoje apresentem aquilo através do conceito de essencialismo estratégico, etc., etc., como novidades, são coisas mais velhas do que o próprio Fichte. Ou seja, bom, isto seria a minha primeira reação. A segunda reação é sobre a questão da cronologia. Eu aceito absolutamente a tua ideia a vossa ideia de que no fundo a desumanização, há níveis diferentes de desumanização, de negação do caráter humano, da comum pertença à humanidade de diferentes grupos. Mas neste caso, eu concordo perfeitamente. Só que neste caso, no meu ponto de vista,
a história que nós podemos reconstituir das condições concretas, empíricas, do comércio dos escravos no século XVII, XVIII, foi nessa altura, ou seja, no XVII, XVIII, são processos de desumanização absolutamente radicais, mas não apenas por razões teóricas e por razões empíricas. Por razões teóricas, porque, do ponto de vista cristão, a única forma de fazer compatível a ética do Evangelho com a compra de pessoas como coisas era considerar que aquelas coisas não eram humanas, não eram seres humanos, porque senão lá a contradição ética era inaguentável, porque do ponto de vista cristão a caça dos escravos tipo paulista do século XVII era uma coisa admissível, porque neste caso os originários eram descritos como os bárbaros hostis à civilização cristã, e, portanto, a conquista dos seus territórios e a captividade deles era legítima, mas no caso da compra dos africanos na costa e nos arquipélagos da África, não tinha nada a ver, porque era comprar pessoas que os próprios europeus não conquistaram nunca. Então, aquelas pessoas, repito, convertidas em elementos de mercado com coisas, não podiam ser seres humanos num quadro cristão. Isto por um lado, isto seria a parte teórica. A parte empírica é as condições materiais do transporte dos africanos para as Américas, cuja violência física e violência moral era tão extravagante que realmente as pessoas que chegaram nas Américas não pareciam seres humanos, porque teriam sido desumanizados de facto nos barcos, em termos de integridade física, integridade moral, etc., etc. Portanto, eu acho que, incluindo o teu argumento sobre o facto que a desumanização contemporânea cria uma diferença com o fenômeno do aristocratismo, até o fenômeno da recusa dos cristãos novos, mas, em todo caso, aquela desumanização, para mim, é do século XVII, não é do século XIX. Continua no século XIX, mas ela está lá no século XVII. Portanto, não há uma diferença fundamental entre a época moderna, e o primeiro império, e o segundo, desde esse ponto de vista. Isto é o que queria responder a teus comentários. Muito bom, Jean-Fred. Posso aqui entrar um pouquinho nessa conversa? Quer dizer, eu li mais o Pour une histoire, eu li muito mais o Pour une histoire politique de la race, não li ainda o livro novo, mas aqui vou reagir a só dois comentários seus, não reagir, perguntar, né? Quando você disse que a diferença entre a sociologia, a antropologia e a história é porque a história só trabalha com o reino dos mortos, né? Se eu tomar o seu livro anterior, né, eu diria que é mais ou menos isso, né? Porque, na verdade, a história trabalha com o reino dos mortos a partir de questões do presente. Você mesmo me mostra isso no seu livro anterior. Então, essa é uma primeira questão, né? Essa divisão tão cartesiana funciona, né? Quando me parece também que, com as suas ótimas respostas ao Antônio Sérgio, conversas aqui com o Antônio Sérgio, a questão do presente sempre nos ilumina, né? Tanto que você partiu das críticas do presente para, de alguma maneira, acredito que o seu livro desmonta um pouco críticas do presente. Então, gostaria de lhe ouvir a esse respeito um pouco, e também te ouvir, repetindo que eu não li o último livro, sobre a questão de como você trabalha com os arquivos que vão lhe informar. Há toda uma discussão que não é tão contemporânea também, eu diria, mas sobre o caráter do arquivo colonial, né? Ou seja, justamente porque o arquivo não traz, né? Você fez uma apresentação tão bonita sobre a divisão de áreas, né? Quando vocês não falam as línguas vernaculares, né? Como
vocês não tratam desses arquivos, mas há uma outra divisão no arquivo colonial, que é a divisão sobre o que se quer lembrar e o que não se quer lembrar, o que se quer esquecer. Pelo que eu entendo, vocês tentam lidar, você e Silvia tentam lidar com esses vazios do arquivo colonial a partir da literatura, né? Eu lhe pergunto se existem, como você vê a introdução de outras maneiras de pensar nas brechas do arquivo colonial, para além da literatura, né? Como ler, de alguma maneira, na contranarrativa, né? Como que vocês têm lidado com essa questão e com algumas impossibilidades do arquivo colonial, né? Ou seja, usando o arquivo colonial, mas para pensar a partir de uma narrativa diversa da intenção dos documentos que aparecem nesses arquivos. Bom, sobre a primeira questão, concordo completamente com o facto que as questões são questões que sempre têm um vínculo com a realidade atual, presente, mas, no entanto, aquilo não muda a realidade, é que não podemos ter entrevista com as pessoas sobre as quais nós falamos, ou seja, isto fica lá. E isto se vincula realmente com a segunda questão que colocas. Bom, a questão das contranarrativas. De alguma maneira, um dos textos, digamos que para várias gerações de historiadores e antropólogos foi importante, foi o primeiro livro do Vastel sobre a visão dos vencidos, com a ideia de fazer também no seu segundo livro, uma história, digamos, regressiva, a partir de um contato vernacular com populações, grupos dominados no contexto colonial, incluindo populações sem arquivo escrito dos períodos da conquista espanhola, nem do século XVII, nem do século XVIII, etc., etc. Eu acho que aquilo foi um adelanto importante na nossa disciplina, mas sempre com uma questão, e é que eu sou pessoalmente persuadido de que os documentos orais do presente são presentes. Não são meteoritos do passado que chegaram no nosso presente. E neste caso, eu acho que não há complementariedade numa base de simetria entre o arquivo colonial, que ele, sem dúvida, foi escrito no século XVI, e as formas de transmissão pela memória oral, através das gerações durante séculos, chegam até nós, mas o que chega até nós é contemporâneo. É capaz de ter nascido no passado, mas é contemporâneo. E a interpretação de aquilo como fonte sobre o passado é uma coisa muito complicada, na minha opinião. E, em todo caso, a gente não pode fazer, como diz um historiador, uma história a partes iguais, com documentos tão não simétricos, como é o caso, digamos, da tradição oral contemporânea do antropólogo de hoje e o arquivo do historiador, que pode ser historiador e antropólogo, não faz uma diferença aqui disciplinar, mas aquele exercício é um exercício de contraste, e este contraste tem limites, e o limite é o caráter completamente assimétrico, a fim de contas, em razão justamente do facto de que o que é oral sempre é contemporâneo da emissão da voz, não é contemporâneo do passado que era a sua origem. Portanto, há problemas que são sem solução. Obrigada, Jean-Fred. Eu me referia mais, sim, fala, mas eu quero passar a palavra para o Antônio Sérgio, eu me referia mais à leitura dos documentos a partir das frestas presentes nos próprios documentos, por exemplo, nos testamentos, em que você aparece, então, por exemplo, nos testamentos brasileiros, a gente pode ler
as posses das negras minas, por exemplo, sim. De fontes visuais da época, né? Eu me referia mais a isso do que, mas concordo totalmente. Antônio Sérgio, eu sei que você tem muito a complementar, não quero eu fiquei muito... Posso só te pedir também que, no seu comentário, você explore um pouco a sua boa ideia também, que você só introduziu, de raça como conceito analítico, porque eu acho que vai para os leitores que talvez não leram os seus livros, talvez ajude aqui a compreender a sua reação, né? Eu gostei muito de sua resposta. Agora, veja só, a gente tem que pensar, quando eu estava falando da ciência moderna, eu estou pensando a estabilização de relações sociais e políticas, né? Sistemas de dominação realmente estáveis. Sua fala me leva a um tipo de pergunta, na verdade. Eu acho que talvez em toda guerra, e principalmente na guerra de conquista, existe uma desumanização, certo? Desumanização do outro, que às vezes não consegue ser estabilizada em tempos normais num sistema social, certo? Então, eu fiquei pensando do barco, dessa reiterada 300 anos de tráfico, certo? E eu estava pensando somente na estabilização dessas relações dentro do escravismo colonial, certo? Porque dentro desse escravismo colonial, a mágica que se faz de certo modo, aqui na América Latina, de um modo geral, de certo modo, esquecer a ideia de raça, mesmo porque os portugueses e os espanhóis em muitas colônias têm problemas demográficos para manter essa dominação sem mestiços, tá? Então, existe esse movimento, desde cedo, de falar de qualidade, por exemplo, né, que passa a ser um conceito muito mais forte socialmente do que a raça. O que não acontece nos Estados Unidos. Pode ser por um problema demográfico norte-americano, de uma presença europeia, digamos assim, 30, 40 vezes maior do que teve na América do Sul, não é? Mas a estabilização dessas relações, de certo modo, existe uma reumanização, e não é a ideia de raça, de inferioridade racial, que vai estabilizar essas relações políticas, mas a ideia de qualidade, a ideia de diferentes níveis, né? Em que entra também a educação, o domínio da cultura europeia, né? Enfim, eu fiquei me pensando realmente que a gente tem muito para ver aí, realmente são 300 anos de tráfico, né? E tem o momento da passagem, que é esse momento traumático, e que realmente você tem toda a razão, é a desumanização completa e reiterada no tempo, né? Eu acho que está aberto para a gente refletir um pouco mais sobre isso, na verdade. Sobre a ideia de conceito analítico, na verdade, eu me deparei com um problema que tem muito a ver com a própria sociedade brasileira, que eu estava falando, de que a raça não aparece como a raça no sentido duro, tá? Raça no sentido duro, isso significa origem e marca corporal, certo? Marcando linhagens que se perpetuam no tempo. Ao escolher manter o escravismo, por exemplo, quando deixamos de ser colônia, tínhamos que lidar digamos, com uma entidade política bastante diversa do ponto de vista de sua origem e de seus caracteres fisionômicos. Então, de certo modo, a raça passou a um segundo plano e começou, digamos assim, a emergir a cor, certo? As várias tonalidades de cor, junto com a qualidade, se era letrado ou se não era letrado, certo? Se era urbano ou se não era urbano, né?
Então, para mim, no fim do século XX, certo? Trabalhando com uma sociedade que negava não só o racismo, mas a raça, tá? E que tinha, digamos, uma ciência, no caso, a ciência, a sociologia brasileira, que tinha como um pacto, um compromisso acadêmico, certo? Negar e não usar a raça como forma de análise, quer dizer, era usar como conceito analítico significava, basicamente, dizer que a forma de interação social era regida por ideias de raça, mesmo quando se tratava de qualidade, mesmo quando se tratava apenas de cor. A lógica racial era a mesma, como vocês demonstram no livro de vocês, certo? Só que aí era de uma maneira muito mais atual, porque envolvia também uma certa animalização, certo? Ou subhumanidades, certo? Que estavam presentes nessa, né? Não é possível, por exemplo, uma sociedade como a sociedade brasileira, você conviver com tanta miséria nas ruas, por exemplo, uma miséria que se dá assim que você sai de sua casa, certo? E você ignorar isso sem, né? Sem que você tenha a ideia de que são outras pessoas, é outro tipo de gente, tá? Quer dizer, essa naturalização da violência cotidiana, que é uma forma de desumanização terrível, certo? Ela traz em si uma ideia de raça, certo? Ela tem uma noção de raça que está trabalhando por aí por trás. Por isso eu estou usando apenas de modo analítico, porque não é, digamos assim, no mundo real, nominal das relações pessoais que elas aparecem. Pelo contrário, elas devem ser escondidas. Essas relações raciais devem ser realmente escondidas. Quanto mais escondida, melhor é a forma de funcionamento do sistema político e social. Tá? Eu queria responder, porque eu concordo absolutamente com o seu ponto de vista. De facto, eu penso exatamente que a raça é um conceito analítico e justamente porque é um conceito analítico não pode ser limitado a um período particular da história, que é exatamente como o conceito analítico de género, ou seja, a relação de género não é uma coisa que nasce no século XX, nem no século XIX, porque há relações de género na Atenas do século V antes de Cristo. Concordo completamente com o seu ponto de vista. Por exemplo, todos sabem no Brasil que, no caso francês, no meu caso, nós temos um partido historicamente xenófobo, racista, chamado Frente Nacional. Hoje tem outro nome, que é a União Nacional, mas faz exatamente a mesma coisa. Bom, uma das coisas fascinantes sobre aquele partido é que é praticamente impossível identificar um discurso público, um único discurso público dos líderes daquele movimento que falem de raça. Nunca falaram de raça. Porque é uma palavra que praticamente, depois do nazismo, é uma palavra excluída do discurso público, absolutamente excluída do discurso público, e que renasce exatamente com pessoas como você, ou seja, cientistas sociais que dizem, não, a palavra raça é útil como conceito analítico, nós temos necessidade de explicitar o que é implícito, tanto nos discursos políticos como nas práticas sociais na época contemporânea. E então, é justamente a razão pela qual, o meu caro Antônio Sérgio, aquele conceito analítico, para mim, é útil para falar no século XV. E é um conceito analítico que, para mim, é útil para falar no século XVI, ou que me situa em contradição com todos aqueles historiadores e historiadoras que afirmam uma e outra vez que
E o tipo de discurso que nós propomos no livro, é anacrônico, porque nós usamos o teu conceito analítico da raça para falarmos de situações da época do Renascimento, digamos assim. Mas é exatamente porque é um conceito analítico, exatamente por esta razão. E usamos sem complexo. Talvez seja isso que eu tenha gostado tanto de vocês. Bom, acho que nós temos tempo mais para umas palavras finais aqui, né? Vou pedir para Antônio Sérgio falar algumas palavras finais, talvez nós podemos apenas nos referir também à importância desse conceito analítico, mesmo que não explicitado, até para o momento presente, né? Nós vivemos num momento em que a discussão racial é tão forte, mesmo que não explicitada, né? E no momento em que me parece que mundo afora precisamos qualificar a nossa democracia, né? Que nunca também explicitou que ela nunca era igual para os iguais, né? Ou seja, era igual para os diferentes. Então, se vocês quiserem, sei que Jean Fred também tem horário, então, se quiserem, Antônio Sérgio fala algumas palavras, Jean Fred também. E aí encerramos. Antônio Sérgio. Eu queria, de novo, agradecer ao convite da Unboxing. Para mim foi um enorme prazer ter vocês aqui, certo? A Lili, ela não gosta que chame ela de Lili, chama ela de Lili. Mas, e Jean-Frédéric, né? Estarem aqui, eu acho que o livro do Jean-Frédéric realmente é muito necessário ser lido, discutido. Pena que agora o francês não circule no Brasil tanto como circulava na minha geração, né? É uma pena isso, dommage. Realmente vamos ter que esperar uma tradução. Mas sobre o momento político, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque é uma luta que nunca está ganha, não é? É uma luta que se repõe, não é? Então, a gente vê, por exemplo, agora uma conquista de mais de 20 anos de luta, que foram as cotas raciais, etc., que deu oportunidade a muitos e muitos jovens negros, né, entrarem na universidade, está formando toda uma geração de cientistas sociais, historiadores, historiadoras, certo? Médicos, certo? Filósofos negros, e, ao mesmo tempo, um sucateamento das universidades federais e das universidades públicas, que só teve comparação com esse desmonte do ensino médio público na minha geração, né? Porque depois que eu fiz o ensino médio, a degradação de lá para cá foi enorme, né? Então, é uma luta que se repõe. E, para finalizar sobre a racialização, tem uma coisa, Jean Fred, que eu diria o seguinte: você sabe muito bem disso. Racialização não é só vitimização, porque, na medida em que os racializados assumem a sua raça e começam a mobilizar-se politicamente a partir dessas relações políticas em que estão inseridos, ou seja, no momento em que essa resistência deixa de ser simplesmente uma resistência, digamos assim, muda e ganha, digamos, concepções políticas, né, de reação para lutar por cotas, para lutar por saúde pública, etc., as coisas mudam. Então, a racialização é impressionante, porque como nós somos seres humanos, e somos seres humanos de igual composição, não é? A gente, racializado, a gente reage e cria toda uma cultura de resistência racializada, certo? Que se contrapõe ao discurso da dominação. Então, a gente tem na academia muito, às vezes, uma tendência a ver só a vitimização, né? E não ver realmente as formas de resistências que são criadas a partir da ideia de raça, que são ideias que, na verdade, digamos assim, não foram iniciadas pelos racializados, mas que servem muito
para a mobilização política, para as emancipações. Então, eu acho que é bom terminar com isso também, que a racialização também encontra um contradiscurso nela própria. Mais uma vez, concordo completamente com o que o Antônio Sérgio acaba de falar. E o que me parece impactante é pensar justamente que a reapropriação pelos racializados da origem da sua vitimização para converter aquilo em uma coisa positiva de conquista de direitos que são direitos universais, no fundo, de alguma forma é completamente paralela ao fenómeno local e global que teve lugar no mundo europeu e no mundo americano no fim do século XIX, em torno ao antissemitismo com a invenção do sionismo, porque no fundo é o nascimento de um sujeto judeu global, como é hoje o nascimento do sujeto político negro global, a meta do movimento de emancipação. E, sem dúvida, muitas pessoas ficariam muito zangadas com a ideia de comparar o movimento da emancipação global dos negros com o movimento sionista, mas pensem nisso, até que ponto as duas trajetórias são paralelas. E, para mim, é uma coisa realmente impactante pensar nisso. Portanto, eu acho que, mais uma vez, a história é útil para pensar nestas questões e agradeço imenso a Lili e o Antônio Sérgio e, em geral, a organização da Unbox por ter-me dado a oportunidade de falar neste trabalho, de ouvir as críticas e os elementos de conversa com os colegas muito queridos e espero ter outras ocasiões no futuro de continuar aquela conversa. Muito obrigado. Bom, cabe a mim só agradecer, né? Eu acho uma sessão que nos honra muito, né? Aqui na Unbox. Acho que vai abrilhantar esse nosso 46º encontro da Unbox. Agora um encontro híbrido, então essa é uma sessão virtual, mas teremos também presenças, enfim, sessões agora as pessoas podem se encontrar um pouco, então também é um momento para que a gente comemore, né, esse retorno dos encontros. Essa sessão foi feita aqui com dois grandes amigos, né, Antônio Sérgio Guimarães e Jean-Frédéric Schob, duas grandes referências mesmo na área, e, sobretudo, é uma sessão muito inspirada porque trafega na fronteira, não é? Entre história, antropologia, sociologia, e eu gosto de dizer que é nas fronteiras que as coisas acontecem para valer, não é? Como disseram os dois, a democracia é um projeto incompleto, aí está a beleza, né, da democracia e também o seu grande desafio, são momentos de desafio, e concordo totalmente que raça e racialização são temas que permitem pensar na vitimização, mas também permitem pensar no empoderamento, né? Ou seja, na tomada e no nascimento desses sujeitos políticos, né? Então, muitíssimo obrigada, recomendo a todos que comprem o livro do Jean-Fred, e também o novo livro que está para ser traduzido no Brasil. Agradeço demais, mais uma vez, a presença, e nós nos encontramos por aí, não é? Na fronteira, nas fronteiras. Obrigada. Obrigado.